Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Histórias e Reflexões Bíblicas. Eu sou Nonato Silva e hoje nós vamos refletir sobre a história dos 10.000 talentos e os 100 denários. Trata-se de que um rei chamou os seus devedores para acertar as contas. E um deles devia ao rei 10.000 talentos. O rei então chama ele e diz: paga o que você me deve. Ele disse: ô rei, eu não tenho condições de te pagar. Me dá mais um tempo, se me der mais um tempo, eu te pago. Aí o rei falou assim: ah, rapaz, eu acho que você não vai pagar não. Mas diante da situação, eu me compadeço da situação e perdoo a sua dívida. São 10.000 talentos, está perdoado. Então aquele homem sai feliz da vida ali pulando. E quando ele chega na rua, ele encontra alguém que devia para ele 100 denários. E aí ele dá uma gravata nele e fala: me paga o que você me deve. E ele diz, o rapaz que devia falou: ô rapaz, me dá mais um prazo, eu preciso de mais um tempo. Ele disse: negativo, não tem prazo nenhum. Ô carcereiro, prende ele, joga ele lá na cadeia, porque ele está me devendo. O rei então fica sabendo dessa atitude desse homem e fala: traga ele aqui. Ele diz: ô cabra, eu não te perdoei 10.000 talentos e tu não é capaz de perdoar 100 denários? Não, como tu não foi capaz de perdoar, você vai para a cadeia. E assim, Jesus ilustrou uma forma que, para nós, se nós formos olhar 10.000, obviamente é mais do que 100. Se nós formarmos isso em real ou qualquer outra moeda corrente hoje, o dólar, o euro, 10.000 é mais do que 100. Porém, 10.000 euros, 10.000 reais, 10.000 dólares, tudo isso é passível de pagamento. A gente consegue com esforço pagar. Mas se a gente transforma isso da forma que Jesus estava dizendo ali em dias de trabalho, aí muda muito. Um denário significava um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Um talento significava 6.000 dias de trabalho. Um talento. 6.000 dias de trabalho. Ou seja, um talento significava 16 anos de trabalho, trabalhando de segunda a segunda, referente ao denário, que é um dia de trabalho. Então, quando ele falou para o rei: ô rei, me perdoa, me dá mais um prazo aí, que eu vou te dar, que eu vou te pagar, ele estava mentindo, obviamente, porque devendo 10.000 talentos, sendo um talento 16 anos, devendo 10.000, ele precisaria de 160.000 anos para pagar a dívida dele. Muitos de nós não vivem nem 100 anos, quem dirá 1.000 anos, ou nesse caso 160.000 anos. Ou seja, a dívida dele era impagável, não tinha condições de hipótese alguma dele pagar essa dívida dele. Assim era a nossa dívida diante de Deus. O nosso pecado diante de Deus era impagável. Não tinha condições de nós entrarmos no céu. Mas Jesus foi lá e pagou a nossa dívida. Com o sangue dele na cruz, ele pagou a nossa dívida. E Deus perdoou tudo aquilo que para nós era impagável. E o que Jesus quer dizer para nós é que se Deus perdoou um pecado que era imperdoável, que era impagável, a nossa dívida que era impagável foi perdoada, qualquer coisa que alguém fizer a nós devemos perdoar. Um denário é um dia de trabalho, eu já disse. Se ele devia 100 denários, era mais ou menos 3 meses e meio de trabalho. Então, hoje, numa conversão mais ou menos em reais, cotando a moeda de hoje, essa pessoa deveria mais ou menos 110 bilhões de reais. 110 bilhões de reais.
É possível hoje uma pessoa dever tanto, mas é muito, muito difícil de pagar, né? Mas a nossa dívida com relação a Deus, quando ele ilustra contando essa história, é que a nossa dívida era impagável, porque sendo um dia de trabalho ele precisaria de muitos anos, né? De 160 mil anos, não teria condições. E a nossa dívida, qualquer dívida que alguém contrair contra nós, qualquer dívida que alguém fizer para nós, ou seja, temos que perdoar sempre, 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 sempre. Não tem como nós fugirmos do perdão, porque quando sentimos magoados por alguém, a gente deve lembrar que a nossa dívida foi perdoada. Aquilo que Jesus diz lá no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendeu, aqueles que pecaram contra nós, que nos criou em nós um sentimento que não foi bom. Então, o nosso perdão está condicionado, o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. E para nós perdoarmos, ele dá esse lindo exemplo dessa história de que nós não conseguiríamos pagar a nossa dívida, a dívida que Jesus pagou. Bom, tudo isso ele contou porque Pedro perguntou: mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus fala: não, querido, até 70 vezes 7, ou seja, a perfeição vezes a perfeição. E aí ele conta essa história para dizer que a nossa dívida não tinha perdão, não tinha como nós pagarmos, mas Deus, pela sua misericórdia, perdoou pelos méritos de Cristo. Por isso que por melhor que a gente se sinta, não, eu sou uma boa pessoa, eu pago minhas dívidas, eu não roubo, não mato, não traio, não faço, não bebo, não, eu sou uma pessoa boa. Não tem como Deus me condenar. Vou te dar um exemplo simples. A palavra diz que lá no céu, na glória de Deus, não entra nenhuma mancha, nenhum pecado. E aí, você fala: mas eu sou uma pessoa boa. Vamos dar um exemplo. Digamos que você seja quase um anjo. Quase um anjo. Você não peca por palavras, por ações, por omissões. E dos seus pensamentos, a ciência diz que nós temos cerca de 25 a 30 mil pensamentos por dia. Digamos que dos seus pensamentos, desses 30 mil pensamentos, apenas 3 pensamentos sejam pecado, sejam ruins. Você é quase um anjo, você não peca de outra forma. A sua fala é santa, as suas atitudes são santas, tudo santo, somente 3 pecadinhos por dia. A gente peca normalmente isso por segundo, né? Mas você acha que você é quase um anjo. Você tem 3 só pecadinhos por dia. Final de um mês, você tem quanto? 90. Ao final de um ano, 1040. Vamos arredondar para 1000, para ficar mais fácil a conta. Eu hoje tenho 40 anos, 41 anos. Se eu morresse hoje, sendo esse quase anjo, eu chegaria diante de Deus com a pequena bagatela de 40 mil pecados. Imagine tendo somente 3 pecadinhos, sendo quase um anjo. Agora imagine que nenhum de nós é dessa forma. A gente peca por segundo. E mesmo que eu fosse com esse quase anjo, eu chegaria com 41 mil pecados diante de Deus, e a glória de Deus não permite que entre nenhum. Não tem jeito. Aí eu poderia argumentar: mas Senhor, eu dava banho em mendigo, dava sopa na rodoviária, eu fazia, tudo era santo. Mas filho, não pode entrar nenhum, tu tem 41 mil. Imagine. Qualquer juiz nessa terra que pegasse uma causa, estivesse julgando a causa de uma pessoa, e seu advogado dissesse: olha, meritíssimo,
essa pessoa é uma pessoa boa. Ela faz assistência social, ela cuida de doentes, ela dá cesta básica, ela... Como, meu filho, que esse homem é bom com 41 mil crimes. A ficha criminal dele tá parando lá na BR. É extensíssima. 41 mil crimes, esse homem não tem como ele ser bom. E assim, diante de Deus, por melhor que nós sejamos, nós vamos chegar emporcalhados, sujos. E qual vai ser a única forma de entrarmos no céu? Se nós confiarmos no nosso próprio mérito, na nossa própria inteligência, as nossas atitudes, nós vamos chegar lá diante de Deus, Deus vai pesar e vai falar assim, meu querido, dá não. Ô Pedrão, abre o alçapão aí que joga o cabra lá. Quando abrir que o fogão subir, se você tem um concerto com Jesus Cristo, aí Jesus vai falar, ô papai, peraí, esse eu já paguei lá na cruz por ele, meu sangue verteu lá na cruz por ele, ele já tá perdoado, eu já paguei a dívida dele. Aí o Senhor vai dizer o quê? Ô meu filho, vem bendito, vem gozar da glória que eu escolhi você antes da fundação do mundo. Antes que eu criasse qualquer coisa, eu já tinha te escolhido para viver essa glória. E meu filho pagou por você, e você fez um concerto com ele. Pelos méritos dele, seja bem-vindo. Então, meus irmãos, essa é a história de hoje. Se nós fizermos uma análise da nossa vida, nós não temos mérito nenhum. Seja você que tem buscado servir a Deus, seja você que tem levado uma vida um pouco desgovernada. Lembre-se que a nossa salvação está na mesma pessoa, Jesus Cristo. Não tem outra forma. Ele é a porta. Se nós chegarmos diante da porta e nós não passarmos pela porta, nós não entramos no recinto. Se chegarmos na porta do céu, mas se não acharmos a porta, ou seja, se não tivermos feito um concerto com Jesus Cristo aqui, para passarmos por Ele, para entrar na glória, lá fora ficaremos. Então, essa é a história que Deus preparou para nós hoje. Eu peço você que deixe seu like. Se você não está inscrito ainda, se inscreva. Compartilhe para que chegue essa mensagem a outras pessoas. E uma outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês. Deixe aqui nos comentários embaixo. Eu estou querendo começar a contar a história do livro inteiro de Mateus. Começando do final, do início, já contando desde o nascimento de Jesus, para você conhecer toda a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua cruz. Se você concordar com isso, deixa aí embaixo o comentário dizendo, eu quero a Bíblia toda, deixa um comentário assim, que aí eu vou saber que você está dizendo para a gente começar a contar a história de Jesus. Tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.